nossos estudantes da segunda série do ensino médio para mais uma aula de sociologia, né? Aqui quem fala é ela, a Pfizer. Mentira, professora Fabiana, de Pfizer, porque eu tomei a vacina da Pfizer, né? E ao meu lado aqui, isso aqui é a atração internacional. Eu, chique, importei diretamente de Salvador, Bahia, para essa aula. Essa musa, rainha Olha, maravilhosa, gente, que voltou para mim. Que essa recepção, gente. Sociologia também é afeto. Tá passada? Tá passada? Tá passada. Queridos colegas professores, sejam bem-vindos, nossos estudantes aí da segunda série do ensino médio. Estamos aqui de volta, essa dupla da sociologia. Estarei aqui acompanhando as participações, vocês que são os nossos colegas, amplificando as reflexões. E hoje sobre essa aula, que tem um título simplesmente assim básico e necessário. Jovens, né? Esses jovens, né? Então, Ai, tem que acabar com o jovem, tem que acabar com o jovem. essa juventude, quais são as reflexões sociológicas? Aqui, será que nós vamos falar sobre geração Z, sobre millennial e sobre cringe? Geração Y, X, H, cringe, que agora a gente é cringe. Agora. Nós estamos na moda, quer dizer, só que não, né? Não. Para refletirmos aqui um pouco sobre identidade, sobre consumo em massa, que é um tema tão caro e tão importante na sociologia. Não é mesmo, Fabi? Exato. Então, né, as habilidades vão estar no final ali da aula, mas a ideia é que a gente hoje faça uma discussão de como o jovem se relaciona com essa cultura do consumo, né, com essa indústria cultural, e né, a gente vai acabar também relembrando a ideia de identidade, porque isso está relacionado, querendo ou não. E aí, para começar a aula, a gente tem uma pergunta para os jovens. Vamos lá, Fabi. Para os jovens, que nós somos jovens. Entendeu? Vocês podem não considerar, mas a gente se considera jovens. Só se for de coração, Exato. em pensamento, a carteira de identidade, essas coisas não estão ajudando muito. Carteira de identidade é besteira, entendeu? O que importa é que eu sou jovem, a Jennifer é jovem, e a gente quer fazer a pergunta para vocês, jovens. Você considera que tem uma identidade própria? Que hoje você para assim e fala, eu sou Fabiana, eu sou única, exclusiva, apenas maravilhosa. É isso. Então, um minutinho e a gente já volta. Muitíssimo obrigada, gente. Vamos ver aqui o que nós temos. Será que temos ou não identidade própria, não é mesmo, Fabi? Sim. Então, a professora Arlinda, ela falou o seguinte, mais ou menos, né? Porque somos muito influenciáveis pelo meio e mídias em geral. Já o professor Domingos, ele falou, tem a personalidade e a identidade. Olha essa sacada, né? Então, nós temos aqui várias contribuições dizendo sim, não, e umas reflexões sobre nós estamos sendo influenciados por várias áreas, né, aí dentro da sociedade. Então, o que eu percebi foi colocou a dúvida se temos ou não uma identidade própria, Fabi. É justamente isso, né? Justamente plantar a semente da dúvida, plantar a semente da polêmica, mentira, né? Mas eu vou dar a minha visão, né? E aí eu quero depois você compartilhe a sua. A gente chama de identidade própria elementos que a gente pegou para a gente e começou a chamar de nosso, né? Porque mesmo a maneira da gente falar, a maneira com que a gente age, as minhas escolhas de roupa, de cor de cabelo, entre outras diversas coisas,
muitas vezes são referenciadas em outras pessoas, em artistas que eu vi, em pessoas que passaram pela minha vida. Vou dar um exemplo meu. Por exemplo, falam que meu jeito é muito parecido com o jeito da minha mãe, né, que se vê a gente junta, não tem como negar, porque o jeito é parecido. Então, essa identidade que a gente chama de identidade própria, ela é própria no sentido que a gente se apropria dela, mas ela não é só exclusivamente nossa. Exatamente. Nós tínhamos feito essa reflexão sobre identidade na segunda série do ensino médio, né? Então, nós entendemos que nós não nascemos com a identidade formada. A identidade é um processo, e esse processo ele dura ao longo de toda a nossa vida, né? Então, nesse sentido, a identidade tem como uma característica fundamental a sua dinamicidade. Então, a cada experiência, o indivíduo, desde ao nascer, ele já recebe da sua família um nome. Esse nome não é escolhido por ele e será parte da sua identidade por toda a vida. Recebe da família uma determinada forma de falar, né? Nós falamos muito semelhante àqueles que estão ao nosso redor e nossa família, né? Nós temos agregado a isso os diferentes grupos sociais em que nós fazemos parte, a escola, o trabalho, o grupo religioso. Então, a identidade é um tema central, porque ela não é fixa, ela é dinâmica, ela é um processo que nos acompanha em toda a vida. Então, ao mesmo tempo, hoje, se vocês escutarem a minha voz ou a voz da Fabi sem ver a nossa imagem, vocês já reconhecem, porque nós estamos em constante contato. Então, já existe aí um processo de reconhecimento pela diferença, que é um outro elemento conceitual da identidade. Eu me diferencio, eu me identifico, eu sou identificada pelo outro a partir da minha diferença com esses diferentes outros em que estamos em contato na vida e em sociedade. E aí, para a gente pensar sobre isso, se a gente está falando da relação do jovem, a gente precisa entender o que é esse jovem. O que é ser jovem, afinal de contas? Conta aqui, a Fabi vai fazer uma explicação e depois eu vou dizer o que eles contaram para a gente. Vai contando aqui o que vocês entendem como jovens, mas vai aparecer aí na tela, né? Que a gente vira e mexe ouve essa ideia, né? Que o jovem tem que acabar com o jovem. Mas o problema é, a gente vai acabar com o jovem, mas o que é esse jovem? Então, segundo a ONU, né, que foi a nossa referência, ela diz que não existe ali uma definição universal aceita ali sobre o que é o jovem. Porque a gente não pode determinar, por exemplo, que o jovem ele só está atrelado à idade. Né? Mas que, na verdade, existe uma junção de coisas, né, que trazem essa ideia de juventude. Existe ali uma padronização, né, para definir a juventude, que hoje, né, é vista como pessoas aí dos 15 aos 24 anos. Então, o jovem não acaba nos 18. Mas, em muitos países, né, isso é variável também. Então, por exemplo, a maioridade, né, que diz respeito ali à questão da idade, né, diretamente, ela que fala sobre você é maior quando você é tratado igual aos outros, ela é relativa. Por exemplo, nos Estados Unidos, você pode dirigir com 16, mas você só pode consumir bebida alcoólica aos 21. Aqui no Brasil, não. A partir dos 18, você ganha o direito, né, ali, por exemplo, ao consumo de bebida alcoólica, a poder ter uma carteira de habilitação para dirigir. Então, isso é variável. E também, quando a gente fala sobre juventude, isso se relaciona também a outros aspectos, como fatores socioculturais, institucionais, econômicos e políticos. Vou dar um exemplo. A gente estabelece o que é uma criança. Uma criança que mora numa situação de extrema pobreza e que ela trabalha e tem responsabilidade de um adulto com lá os seus 12, 13 anos, será que ela realmente pode ser colocada ali no pacote de infância? Né? Será que um adolescente de 15 anos, que muitas vezes trabalha, às vezes já tem um filho, mora sozinho, entre outras coisas, que a gente sabe que é um recorte ali de uma realidade de alguém, ele está dentro dessa mesma realidade de um adolescente de 15 anos que só muito entre aspas, mas assim, que frequenta a escola e tem, vamos dizer, o tempo de lazer ali, o tempo de ser adolescente, de ser criança? Então, esse é um aspecto fundamental. A ideia de juventude, a ideia do ser ou não ser jovem, está relacionada a um aspecto histórico. Sim. Né? Então, nós temos delimitações sobre o que é ser jovem de maneira muito recente.
não é? O direito da criança e do adolescente, o direito de ser jovem, essas determinações da ONU. Então, tem um aspecto que é geracional, né? Então, nós começamos a aula brincando aí sobre a geração Z, sobre a geração Y, Millennium, né? Você situa historicamente, você possui uma reflexão sobre a juventude a partir do espaço geográfico, o que é ser jovem para um brasileiro, ser jovem para um inglês, vai depender aí de uma série de fatores também, de uma certa localidade, uma temporalidade. Como a Fabi colocou, existe uma dimensão do ser jovem no campo, né, nos centros, nos grandes centros urbanos, que muda, né, a perspectiva. Então, tem um aspecto cultural, cada região vai delimitar os seus ritos de passagem. Na minha época, falando em ser cringe, né, se comemorava muito os 15 anos, por exemplo. Né? Então, é um tipo de marcação temporal, uma ritualística para a passagem da infância para ser adolescente e jovem. E isso também, essa visão do que é ser adulto, do que é ser criança, do que é ser jovem, ela tem, como a Jennifer falou, uma relação direta com a história, com o momento que a gente está vivendo. Dando um exemplo que a gente pode olhar para as nossas famílias, durante uma época com 21, 22 anos, você já era adulto, muitas vezes você já era casado, vamos dizer assim, o que a gente socialmente entende como adulto, tá? Nada do que a gente está falando aqui é uma verdade absoluta, porque, como a gente está falando, são conceitos ali que dependem de diversos fatores. Mas antes era assim, você tinha 20, 21 anos, você já era casado, você já tinha filho, você já morava sozinho, você já tinha seu emprego, você tinha isso, tinha aquilo. Para uma geração, 2 gerações antes da minha, eu não sou considerada como uma adulta. Né? Pelo fato de eu não ter filhos, pelo fato de eu não ter construído o que na cabeça daquelas pessoas era o ser adulto, muita gente vai olhar e falar assim, essa menina é jovem, ela quer ser jovem. Né? Agora, para a minha geração, as pessoas que são da minha geração, ela já tem a ideia de que com 30 anos você não precisa estar casado, você não precisa ter filhos, né? Não é uma obrigatoriedade que antes era visto como uma obrigatoriedade social da vida adulta. Então, a gente conversa sobre o que é ser jovem, mas esse ser jovem a gente tem que lembrar que não é uma unanimidade. Não é universal. Não é universal. Tá? E, colaborando com essa reflexão, o professor André ele falou o seguinte: juventude é um conceito social. Uma criança que abandona a escola para trabalhar não teve direito à juventude, por exemplo. São vários casos. Então, na verdade, devemos falar em juventudes, no plural. De qualquer maneira, não é um conceito relacionado à ideia ou mudança do corpo, e sim o direito de alguns, que alguns têm de se preparar para a vida adulta. Eu amei aqui que a professora Ivane falou, sou adulta desde os 18, porque saí da casa e meu pai falou que eu era adulta. Pronto, né? Então, nós temos esses marcadores que têm aspectos relacionados a um tipo de biologia, nós temos esses marcadores que estão relacionados a um aspecto geracional, enquanto juventude, nós temos esses marcadores relacionados também ao aspecto social e histórico. Uma coisa que eu vi aqui, mas eu só queria comentar por cima, não é o intuito da aula, mas eu só queria fazer esse recorte, é o fato de que, assim, e essa noção de juventude ela é muito complicada porque ela também é uma geradora de preconceitos. Então, sabe quando a galera fala assim, eu sou geração raiz e você é geração Nutella? Porque a sua geração é muito mais fácil, porque você, com 30 anos, já tinha que estar com a vida resolvida e você está comprando bonequinho na internet. Estou dando um exemplo bem besta. Mas, às vezes, a gente esquece que as gerações mudam, né? A história muda, a sociedade muda. Então, não é porque hoje... vou dar um exemplo que eu dei com o Mauro numa outra aula, que hoje, por existir a máquina de lavar, eu preciso lavar a roupa no tanque, ficar esfregando a calça jeans até sair a carne da mão, porque isso me faz ser uma pessoa melhor, porque era assim que era feita nas gerações anteriores. Né? Muitos de vocês aí, por exemplo, não fabricam o seu próprio alimento. E, durante um tempo, a maioria das pessoas faziam isso. Hoje, você tem a possibilidade de ir no mercado, comprar o seu próprio alimento. Você tem a possibilidade de pedir pelo aplicativo alguém te entregar na sua casa, de ter uma máquina de lavar roupa. Então, muitas vezes, a gente também tem que entender que as gerações mudam, e a geração, por exemplo, daqui 2 gerações, provavelmente ela vai ser muito diferente da minha.
Uma geração já dá uma diferença, né? 2 ainda mais. Então, a gente também tem que entender que isso é um conceito mutável. E, às vezes, a gente ainda fica com essa questão de que determinar o que é ser jovem e o que não é ser jovem. Sim, isso é o nosso ponto de partida para fazermos essa relação entre juventude, identidade e consumo. Sim, e aí é justamente essa relação que a gente quer fazer. A gente vai relembrar, né, aqui sobre o que é a identidade, que é justamente é aquilo que a gente tem de particular, de individual, que a gente constrói, né, mas não constrói sozinho, ela vai se referenciar aos outros, principalmente do que a gente aprende com os outros, mas também do julgamento dos outros em relação a nós mesmos, porque é claro que a gente sempre fala que o ideal é que você não faça as coisas pensando nos outros, mas, ao mesmo tempo, você também precisa pensar no outro. Né? Então, você vai fazer certas coisas também pensando em como as pessoas vão te julgar, como você vai ser aceito. Né? Por exemplo, a questão da lei. Eu não preciso de uma lei dizendo que você não pode ir para a sua formatura de sunga. Né? O fato de você ir lá e as pessoas começarem a te olhar estranho, começarem a te julgar porque você está diferente, já faz com que você vá se adequando a certas coisas. Então, a nossa identidade ela é formada com a nossa relação com o outro, com a relação com a nossa sociedade, com o ambiente ao nosso redor, com tudo isso. Então, por mais que a nossa identidade seja única, porque foi o que a gente falou, eu me aproprio daquilo, eu faço aquela leitura e transformo em algo que vai ser meu, ela é advinda aí de todas essas relações. É isso. Sim. Resumão, né? Um super resumo. Um resumão, assim, só para a gente lembrar. E aí, a gente tem esses aspectos que vão gerar a nossa identidade e estão relacionados com a cultura de massa. Porque se a gente está falando que a identidade é o fato de que eu sou diferente das pessoas, que a identidade é quando a gente se separa do outro como um indivíduo único, a cultura de massa ela tem o papel de fazer a ideia do papel inverso. Ela quer padronizar você. Ela não quer que você seja diferente, cada um completamente diferente. Ela quer padronizar. E a identidade, hoje, é justamente essa junção das duas coisas, de uma sociedade que tenta te padronizar e você que tenta não conscientemente, mas que você tenta se tornar um indivíduo diferente. E esse é um ponto fundamental do conceito de identidade. Né? Quando nós entendemos que a identidade é construída ao longo da nossa vida, nós tiramos aquele aspecto do senso comum que a nossa opinião não tem nada a ver com os grupos ou com a sociedade que nós fazemos parte. Você não está inventando a roda, você está pegando carona de uma roda, né, social, cultural, dos padrões que foram construídos e criados antes de você. Tudo aquilo que diz respeito à vida em sociedade, a língua que nós falamos, os nossos hábitos, os nossos costumes e também a nossa construção identitária está relacionado com o processo histórico da sociedade em que nós vivemos. Né? Então, eu não escolhi falar português, eu falo português porque eu tenho a identidade brasileira. Então, aquilo que nós aprendemos na nossa família, aquilo que aprendemos na escola, os conhecimentos, a profissão que nós escolhemos, constitui a nossa identidade. É como se houvesse, dentro da sociedade, um cardápio. E esse cardápio ele é oferecido a partir dos elementos culturais que nós estamos submetidos. É possível provar outros cardápios e incluir, né, no nosso campo identitário outras formas de nos identificarmos na sociedade? Sim, mas para isso você tem que entender que nós escolhemos e também somos influenciados. E o que isso ajuda? Né? Quando entendemos que nós somos influenciados pela mídia, pela TV, pela rádio, pelas redes sociais, nós abrimos os nossos olhos para verificarmos que aquilo que é mostrado como padrão de sucesso, o consumo que nós somos incentivados a comprar celulares, roupas de marca, a entendermos que quem tem valor é quem tem dinheiro. Né? Então, esses elementos que nos parecem naturais são construções, e muitas vezes construção de uma indústria cultural que tem como objetivo te oferecer um estilo de vida em um produto para que eles lucrem. Né? Partindo desse princípio... Então, a gente vai fazer a somatória das coisas, né, para a identidade. Então, estou eu aqui, Fabiana e Jennifer. Então, nasci. Estou aqui, eu, linda, bela, plena,
E aí a gente vai lá e vai adicionar um aspecto da minha identidade, que é a cultura, que é as características de um povo ou sociedade que vem da interação dos membros. Como a Jennifer falou, eu nasci no Brasil. Mais especificamente, eu nasci na cidade de São Paulo. Isso faz com que eu tenha características, sotaques, manias, hábitos alimentares, entre outras coisas, que têm a ver com o lugar onde eu nasci, com a cultura que eu estava inserida quando eu nasci. Então, já fiz aqui a adição da cultura. Aí eu vou adicionar mais uma coisa, que é o visu do rolê, que vai aparecer aí. A identidade visual são as marcas e os elementos estéticos com qual a gente vai criar a nossa identidade. Então, quando você olha para mim, olha a roupa que eu escolhi, a cor de cabelo que eu escolhi, eu estou te dando a minha identidade visual, como eu visualmente me apresento. Sabe aquela ideia de marca? Vamos falar de marca sem falar das marcas. Sabe quando você vê aquele M dourado, bem grande, que ninguém precisa te falar o que é, né? Que você já sabe? É identidade visual. Ele não precisa falar o nome. Você viu lá, você fala, já sei o que é. Né? Tem aqui, né? Marcas, você viu aquela maçãzinha que tem comido? Você sabe o que é. A gente também é assim. Quando você olha para a Jennifer, ela tem a identidade visual dela, que eu olho para ela e falo, essa é a Jennifer. Um ótimo exemplo, esses dias o Mauro veio com uma calça clara. E o Mauro normalmente vem de calça jeans escura, uma coisa mais social. Veio de calça clara e all-star branca, eu olhei e falei, o que está acontecendo, Mauro? Ele quebrou uma identidade visual que ele, vamos dizer assim, que eu criei na minha cabeça, tá? De ver o Mauro no trabalho. Essa quebra gera estranhamento. A mesma coisa se eu viesse aqui toda colorida, né, pintasse meu cabelo, virasse aqui loira, loirodonto, né, que a gente, entre os jovens, loirodonto, o que ia acontecer? Ia ter esse choque. Então, a gente cria essa identidade visual, né, que vai remeter ali a um produto, no caso de marcas, ou a um estilo. Você vai olhar para mim e falar assim, a Fabiana só gosta de rock. Mentira, mas a minha identidade visual vende essa ideia para você. E esse é um elemento fundamental. A identidade visual é um campo fundamental da nossa construção enquanto indivíduo na sociedade. E aí, né, dentro da indústria cultural, os produtos eles são feitos e eles são pensados publicitariamente para um determinado nicho, para um determinado público. Então, quando você vê determinada indústria produzindo, por exemplo, uma identidade visual para o jovem, especificamente para o rock, ele está ali produzindo uma oferta para aquele grupo que se identifica com rock. O outro, né, outra empresa, outra fábrica, vai produzir uma identidade, uma roupa, algum acessório para o hip-hop. Isso é uma produção, né, de uma oferta de um produto direcionado para um público específico. E aí, a gente vai adicionar mais um processo, que é o processo social, que são os nossos miglis, os nossos crushes, os contatinhos, que justamente a identidade social é como você é reconhecido no âmbito da sociedade. E isso tem muitas coisas que influenciam. A minha idade influencia na minha idade social, então a maneira com que eu me relaciono com meus amigos tem a ver com a idade dos meus amigos e a idade que eu tenho, tem a ver com o meu gênero, com a minha classe social, com a minha nacionalidade, e tem a ver com o grupo que eu estou fazendo parte. Aqui eu estou dando aula, eu estou falando de uma maneira. Se você me ver conversando com a Jennifer e a Juliana informalmente, é muito provável que você vai ver gírias, você vai ver modos de falar, referências que só fazem sentido entre a gente. Se a gente está falando, por exemplo, com os nossos pais, com os nossos responsáveis, a linguagem é outra. Se você fala com o seu chefe, é outra. Então, a nossa identidade social é como a gente se apresenta. Aqui eu me apresento como a Fabiana professora, como a Jennifer professora. No rolê, eu sou a Fabiana do rolê. Entendeu? A Jennifer é a Jennifer do rolê. E aí nós retomamos um ponto que nós também trabalhamos, que é a questão dos papéis sociais. Em cada grupo social, é esperado um tipo de comportamento apropriado a esse grupo. Na família, né, na relação com os nossos pais e avós, nós nos comportamos de uma maneira, com os nossos amigos, no rolê, como a Fabi falou, outras maneiras, né, elas são colocadas, e no trabalho, uma outra forma de papel social assumido. Todos eles constituem a nossa identidade. E aí a gente vai voltar aqui para a imagem do Pac-Man, né? Então temos o Pac-Man, as bolinhas desse monstrinho aqui, que o que a gente quer exemplificar com isso? Uma das principais questões do jovem em relação à indústria de consumo é a formação de identidade.
Quando você vai ficando mais velho, a sua identidade ela já é um pouquinho mais definida, porque você já passou pela adolescência, você já teve contato com várias coisas, então algumas questões da sua identidade já estão um pouquinho mais claras. Lembrando, ela não é imutável, mas ela está um pouquinho mais definida. Quando você é jovem, né, você está nessa construção identitária, e é nesse momento em que a indústria, né, quer que você consuma para poder gerar a sua identidade. Por exemplo, ficou na moda ser geek, ser nerd. Então, as lojas elas estão vendendo esses produtos para justamente te incentivar, te manipular ali para uma formação de identidade. Mas a indústria está em tudo. Os nossos grupos sociais têm a ver com a indústria, porque eu quero me parecer com as pessoas com quem eu me relaciono, porque se a Jennifer comprou uma blusa que eu gostei, eu quero uma blusa igual a da Jennifer, para a gente sair gêmea na rua. Né? As pessoas têm esse aspecto social que você chega e fala para ela, Jennifer, comprei uma torradeira nova, muito boa, você precisa dessa torradeira. Já está ali dentro, né, do mercado. As suas experiências de, tipo, eu gostei dessa loja, eu vou repassar, eu gostei dessa loja, agora ela é a minha loja favorita, e os aprendizados. Então, é entender que a formação da identidade ela tem uma mão do mercado ali, e é disso que a gente vai discutir nas próximas aulas. É isso, nós agradecemos profundamente a participação de vocês, avaliem a nossa aula e nos encontramos na próxima semana. Tchau, tchau, gente. Até a próxima aula.